A filosofia ocidental surge no contexto da Grécia Antiga. A Grécia era formada por cidades-estados e tinha no mito a explicação para a realidade. O comércio e a navegação se desenvolveram na região de Jônia no século VII a.C., possibilitando aos gregos contatos com diferentes culturas. Esse contato influenciou na desvinculação do pensamento mítico para a explicação de tudo. Surge assim os filósofos cosmológicos que defendiam um princípio material para a origem do mundo. O primeiro deles foi Tales de Mileto, que declarava que a água era o princípio de tudo. Para Anaximandro era o ápero, uma substância eterna e infinita. Para Anaxímenes era o ar, ou a bruma. Em Pitágoras, o número se torna a essência de todas as coisas. Para Xenófanes, o universo sempre foi e o ser é uno. Em Parmênides, o ser é e o nada não pode ser pensado. Com Heráclito, entendemos que tudo flui e muda como fogo. A filosofia nesse período estava com um século de existência e o pensamento abstrato começa a ganhar espaço. Com Empédocles, os elementos fogo, ar, terra e água davam origem e transformavam todas as coisas. Para Anáxagoras, a realidade é formada de infinitas partículas. Leucipo e Demócrito elegeram o átomo como constituição do ser. Durante esse período, a filosofia ganha importância e desloca-se das colônias gregas para a Magna Grécia, chegando principalmente na capital de Atenas, que acabara de obter vitória na guerra contra os persas, ganhando confortos e riquezas, e à medida que crescia e se democratizava, passou a ser o centro político, econômico, cultural e intelectual do mundo grego. Aos sofistas é atribuído o deslocamento da preocupação filosófica da natureza para o homem. É o homem que importa, é o cidadão que deve organizar e criar o seu mundo, e o homem é a medida de todas as coisas. No segundo século da existência da filosofia, surgem os filósofos chamados de antropológicos. Com Sócrates, o período antropológico ganha a expressão máxima. O ideal do conhecimento e métodos socráticos era provocar o conhecimento de si. Conhecer a si mesmo é a faculdade da alma, em penetrar no interior de si mesmo, ultrapassar o que é particular e alcançar a natureza essencial que há em cada um de nós. A ignorância era a única certeza que Sócrates poderia ter. Por isso, só sei que nada sei. Discípulo de Sócrates, Platão desenvolveu sua teoria e explicou que há duas realidades, o mundo das ideias e o mundo sensível. A realidade e as coisas seriam cópias do mundo das ideias. Aristóteles critica a teoria de Platão e afirma que o conhecimento vem dos sentidos. Entendemos o ser por quatro princípios: material, formal, eficiente e final. O ser se manifesta de duas maneiras: em ato, sendo tudo o que é, e em potência, aquilo que pode se tornar. A morte de Aristóteles leva à estagnação da filosofia. O Império Romano domina a Grécia e surge Jesus sendo considerado um salvador, mas ele é morto pelo Império Romano. Nesse contexto, surge o cristianismo, uma religião que nasce para unificar o Império Romano. A Idade Média surge e a patrística tem preocupações apenas com questões teológicas. Agostinho desenvolve uma filosofia cristã neoplatônica. Com as cruzadas, são encontrados os escritos de Aristóteles e o Renascimento surge e se foca no pensamento antigo. Isso leva ao entendimento de 3 tipos de conhecimento: a filosofia, a ciência e a religião. A modernidade nasce com o desenvolvimento da ciência. O novo jeito de entender o mundo passa a ser o da dominação da natureza, vista como mecânica. Nesse contexto, havia um filósofo com orientações metodológicas diferentes. Eles foram divididos entre os racionalistas e os empiristas. Para os racionalistas, o conhecimento vinha da razão, e para os empiristas, da experiência dos sentidos.